Olá, amigos, olá, amigas, pais, mães. Estamos começando mais um episódio do podcast da Bravo Esportes, dessa série Crescendo Junto com Seus Filhos. Hoje um convidado muito mais do que especial, um cara que vai poder nos ajudar e muito a entender como é que foi o caminho dele, como é que foram as experiências dele e de uma carreira super vitoriosa, pioneira no mundo do surf brasileiro. Eu estou falando aqui do meu chefe, do capitão Adriano de Souza, grande mineirinho. Como é que você está, amigo? Tudo bem? Olá, Duda, tudo bem? É um prazer, né, estar participando desse podcast, né, e principalmente falar sobre esse assunto tão polêmico, né? Polêmico, que já ajudou muita gente, que já atrapalhou muita gente também. Adriano, eu vou voltar no tempo lá, o Adriano criança, o Adriano pequenininho. Me diz uma coisa, cara, como é que o Adriano viu o esporte pela primeira vez? Seja surf ou viu outra modalidade? Como é a tua, assim, na tua memória, a tua primeira relação com o esporte? Cara, na verdade, a minha história é meio maluca, mas faz todo sentido. Eu me tornei um grande fã do surf, né, graças ao meu irmão, porque ele surfava e aí como a gente morava muito longe da praia, né, mais ou menos uns 40 minutos caminhando ou até mais, uma hora. Eu não tinha contato com o mar, né? Então, toda vez que o meu irmão saía de casa com uma prancha no braço e voltava todo queimado, né? Com a coloração diferente, todo cansado. Toda vez que eu via ele ir e voltava, ele voltava quebradão assim, não fazia muita coisa depois. E eu não entendia muito, sabe? Eu tentava assimilar, eu tinha apenas 7 anos, 8 anos de idade. Tentava assimilar, né? Falava, cara, o que ele foi fazer e voltou assim? E aí, outras vezes também que ele ia jogar bola, daí ele voltava e botava um monte de gelo no tornozelo, um monte de gelo no joelho, um monte de gelo. Eu falava, pô, isso aí não é legal, não. O outro parece que ia ser bem melhor, né? Então, foi aí que me deu muita curiosidade, né, de ver o mar por causa disso. Falava, pô. Acho que isso faz sentido, né? O que eu quero ver, conhecer, né? E teve uma vez que ele saiu de bicicleta, né? Que ele ia de bicicleta para o mar, para a praia, e eu fui correndo atrás dele, né? Para saber o caminho, porque de fato nem isso eu sabia. Autorizado ou proibido? Foi escondido dele, né? Ele ia de bicicleta, eu ia correndo atrás. E foi mais ou menos uns 40 minutos eu correndo atrás dele. E até então eu vi o mar. Quando eu vi o mar pela primeira vez, eu me apaixonei, cara. Falei, cara, que loucura isso aí, tudo isso de água e tal. E eu só me banhado somente pelos rios, né? Mas nunca tinha contato, né, pelo mar, assim. E aí ele encostou a bicicleta dele e foi pra praia. Daí eu fiquei olhando. Quando ele voltou assim, daí ele me viu. Daí, cara, quem tá fazendo aquilo? Eu falei, eu quero surfar também. Daí ele foi ali, me ajudou, me botou na prancha, eu tava de calça jeans na época ainda. E não tinha limitação, sabe? Tipo, era uma coisa, sei lá, cara, de fino mesmo, né? Daí eu fiquei ali, já logo fiquei em pé logo na primeira onda que ele me botou ali. E foi uma parada muito louca, assim, cara, sabe, de conexão mesmo. Então, eu posso dizer que a primeira referência do surf foi teu irmão mesmo, né? O cara que... Não, literalmente. Na verdade, meu irmão foi meu pai, minha mãe junto, né? Ele foi o grande representante, né, da minha família, porque meus pais, eles são muito fora desse segmento eixo, esporte, convívio com a natureza, assim, porque a gente sempre morou muito distante, né, dessa, dessa magnitude, né? Então eles não tinham nenhum conhecimento, somente o meu irmão. E, e foi assim que meus pais deu toda a autonomia pro meu irmão, né? Meio que me jogar no esporte, literalmente. Você lembra Então, eu imagino que na tua primeira competição, a primeira que vem na tua cabeça aí, provavelmente não a mais importante, mas aquela que te marcou ali, que o frio na barriga, a ansiedade antes da competição, foi teu irmão que estava junto contigo?
Claro, foi meu irmão que pagou a minha inscrição, que inclusive foi muito caro na época, né? E eu lembro como se fosse hoje, cara. Foi na Praia do Tombo, foi um hang loose. E aí, pô, a inscrição era muito cara e eu já tava já despontando bastante ali no bairro, sabe? Tipo, eu costumava todos os dias. E meu irmão, pá, vou te botar num campeonato e tal, vai ter agora. Aí eu, pá, vambora. Foi tranquilo ou não? Aquela semana anterior, a barriga deu aquele friozinho. Como é que foi? Foi adrenalina pura. Eu tava tão adrenalizado que eu só podia pegar 10 ondas, né, em 15 minutos. Eu peguei 15 ondas, eu cometi 5 interferências. E era no máximo, pontuava 3 ondas, então eu tomei 5 interferências. De tanta ansiedade que eu tinha, de tanta adrenalina, e eu não sabia onde estava, eu só sabia que eu tinha que pegar a onda, eu sabia pegar a onda, só pegava a onda, caía, pegava a onda, caía. E meu irmão assobiando, eu achava que era para pegar mais onda. E aí, quando é que você conseguiu, aí dentro da tua memória, né, assim, entender o quanto que isso era uma diversão ou o quanto que isso era o que você queria para sua vida? Quando isso aconteceu, assim, que fica muito claro para você? Nossa, e nesse campeonato, assim, eu saí triste, né? Porque na minha cabeça eu tinha que pegar mais onda e não, pelo contrário. Eu tinha que ser mais seletivo, surfar, e aí que eu fui entendendo as regras, aí, sabe? Pô, imagina, eu tinha 8 anos de idade, né? O que eu queria mesmo era vencer, eu queria vencer, vencer, quero vencer, quero vencer. E aí essa proporção tomou conta de mim, foi tão exagerado que eu cometi todas essas interferências. De fato, eu não sabia muito das regras. E aí meu irmão me explicou, né? Falou, pô, não pode fazer isso e tal, não sei o quê. Deu como? Eu comecei a discutir com ele. Eu achei que tinha que pegar onda. Não, tudo bem, você tem que pegar onda, mas aí tem que fazer isso, 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 isso. E aí foi quando beleza. Então aí foi despertando o interesse de melhorar em questão de habilidade, de parte da competição, as regras. E aí eu tive muita sorte, porque nesse mesmo ano, né, que eu competi esse campeonato, no ano seguinte, abri uma nova categoria, porque eu competi contra tinha até sub-14. E aí eu tinha 9 anos nessa época, né, 9 anos. Competindo contra o Sub-14. E eu competindo com sub-14, então eu tava, pô, e eu tinha um corpo muito mirrado, além da minha proporção já era menos ainda, sabe? Então, sabe aqueles casos bem atípicos, e aí era impossível, sabe? Eu competir com os garotos de 14 anos. E no ano seguinte virou categoria sub-12. E aí eu já estava um pouco mais esperto, né, das regras, já estava meio fissurado pelo negócio. Meu irmão viu assim o quanto que eu estava interessado, e aí ele me comprou uma prancha de surf, porque até então eu estava surfando com a prancha dele. Ah, que provavelmente devia ser muito É, maior. era uma 6.2. Eu lembro que era uma 6.2 assim, era muito grande. Mas foi assim que eu me joguei, assim, com a ajuda dele. E aí, também eu tive muita ajuda do Gilmar Silva, que eu pegava a prancha dele emprestada, quando ele não estava surfando. E assim foi meu início, cara. Fui pegando prancha, emprestando, meu irmão me deu uma prancha. E aí eu tive também muito apoio do Pirata, na época da escolinha de surf do Pirata, que eu usava as pranchas da escolinha. E, cara, foi assim meu início, velho. Até então, o Isaac, que tinha uma família, pô, linda demais, né? Que também era muito da competição, que era o Ney e o Mike Richard. Tava todo mundo já meio bem de olho em mim. E aí, pô, ele me deu uma prancha nova, com o meu tamanho e tal. Cara, e daí eu comecei a desenvolver mais rápido, sabe? Mas isso aí com 10, 11 anos. Cara, com 9, velho, com 9, com 8 para 9, assim. Tudo isso começou muito cedo. Quanto tempo demorou para tua cabeça virar a chavinha da diversão, da atividade legal,
pra coisa do tipo, quero isso pra minha vida? Tentar, tentar fazer um resumão, né? Daí, quando eu entrei nessa cadeira sub-12, o primeiro campeonato que teve, eu já fiz final e eu fiquei em segundo lugar. Então, dali me despertou todo o interesse em querer ganhar, né? Porque eu fiquei em segundo. Daí, cara, uma paixão assim bizarra em termos de competição, quero ganhar, quero ganhar. Até então ganhei o meu primeiro campeonato. Quando ganhei o meu primeiro, no mesmo ano ali, daí eu fiquei maluco, né? Falei, pô, cheguei, né? Cara, é legal porque tem aí uma similaridade com a história do Bob, né? Eu bati um papo com o Bob também, esse mesmo papo que a gente tá Uhum. falando, e ele lembra claramente que o primeiro campeonato que ele correu, ele ganhou. Aí, o segundo, ele achou que ele era Deus. Ele falou, agora eu Aham. ganho de quem eu quero. E tinham 33 meninos, ele ficou em 32º. E foi uma baita história pra ele que mostrou pra ele que não era do jeito que ele achava que fosse. Quando você Sim. começou a ganhar, você começou a achar que agora, a partir de agora, eu faço o que eu quero ou não? Como é que. Não. Na minha cabeça, na época, não tava assim. Eu só queria ganhar, cara. Ganhar, 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 ganhar. Não tava muito, tipo, na época, muito. Eu entendo, pelo que eu me lembro, assim, me recordo, eu não tava muito de fato, assim, entender grana, profissional, não. Eu queria pegar os campeonatos e ganhar, bro. Quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar. Eu era bitolado, assim, obcecado pela parada por ganhar. E ficava bravo quando eu não ganhava, ficava dias assim, tipo, emburrado. O dia que bateu, assim, o fato, assim, tipo, o despertar, o despertar de falar, pô, isso aqui pode mudar a minha vida, isso pode transformar a minha vida, foi o dia que eu ganhei o profissional com 14 anos lá em Campos, no Rio de Janeiro. Porque daí eu ganhei uma moto, ganhei na época R$ 6.000. Na época, isso foi 2001, acredito eu. Entre 2000 e 2001, assim. E aí, pá, velho, foi um choque porque eu ganhei o campeonato com os profissionais, pô, e todo mundo com porte físico, sabe? Pô, profissional, velho, Sim, né? sim. Circuito brasileiro profissional. E hoje em dia eu faço parte hoje aí, né, da liga da CB Surf e faço alguns campeonatos aqui no Brasil. Eu sei o quanto é difícil, cara. E me ver, quando eu tinha 14 anos, ganhar essa prova. Dos Eu barbados acho todos. hoje impossível. Hoje eu vejo um menino de 14 anos ganhar uma etapa do Surf, sabe? Isso é bem difícil, não é impossível, é claro que não é impossível, é muito difícil. Então, quando eu ganhei essa prova, daí eu voltei para casa com dinheiro na mão, com, sei lá, com R$ 20.000 na mão. Eu olhei, eu falei, caraca, aquele tanto de dinheiro na mão, assim, falei, pô, eu vou chegar pro meu irmão, vou falar, pô, quero sair da favela, velho, quero morar na praia. E aí eu cheguei pra ele e falei, mano, com esse dinheiro dá pra comprar uma casa? Ele falou, pô, não dá pra comprar uma casa, mas metade já é. E aí eu falei, pô, com um campeonato já fiz a metade de uma casa. Ali foi o estalo. Ali foi assim saiu da água pro vinho, sabe? Você viu que era uma profissão, que seria uma profissão. Eu poderia mudar minha vida, né? Mudar Sim, de vida, mudar assim, pô, sair no lugar perigoso, que, pô, morava a 1 hora da praia pra 3 quadras, sim, sabe? sim. Então isso é mudança de vida, cara. Um mês depois, o meu irmão achou uma casa que custava 80 mil. Daí, com esses 20 mil, ele tinha guardado 10, 12 mil no banco, assim, porque fazia 2 anos que o meu irmão tava no exército, né? Ele era militar na época. E daí ele falou, mano, ó, vamos dar entrada nessa casa, vai faltar mais um dinheiro ainda, mas a gente vai pagando mensalmente. O que tu ganhar, o que eu ganhar, a gente junta esse dinheiro e vamos comprar essa casa aí. Falei, não, vambora. E eu com 14 anos de idade, né? Vambora. E Tomando as aí um decisões. ano, cara, um ano depois, assim, a gente foi pagando aos poucos. No ano seguinte eu fui pra Austrália, né? Fui pra Austrália, competi um mundial júnior. E fui lá e fui campeão, cara. Daí ganhei na época US$ 10.000. Voltei pra casa, que sei lá, na época era mais R$ 20.000.
Foi quitando a casa. Foi quitando a casa. Não, cheguei, já quitei, né? Pau, quitei, a casa é nossa. E aí eu assinei um contrato, pô, excelente na época de patrocínio. Daí eu falei, cara, agora, meu amigo, já que eu, né? Eu tava fazendo de graça, feliz da vida. Agora estão me pagando? Cara, eu com 15 anos, eu falei, pô, já que eu comprei a casa pros meus pais, agora eu vou comprar a minha sozinho. Já tenho idade suficiente para morar sozinho. Eu não tenho dúvida, então, que foi daí que surgiu o Adriano, um homem de negócios, né? Tua cabeça, a tua maturidade vem Foi daí, né? exatamente, foi o que eu falei. Foi nesse campeonato do Rio de Janeiro que eu comecei a ser um surfista empreendedor. Me diga uma coisa, Adriano, nessa caminhada aí, e pô, você, como você mesmo frisou, né, cara, você tava 14 anos ganhando um campeonato profissional. Você deve não, seguramente você acompanhou e passou por vários momentos do surf, alguns eventos bons, outros eventos não tão bons, mas você acompanhou, você lembra de cabeça ou alguma história marcante para você de exemplo positivo de pai ou de irmão, de acompanhante, né? E exemplo negativo de pai com atleta, alguém, você não precisa citar nome se você não se sentir à vontade, mas alguém, por exemplo, muito talentoso que foi atrapalhado por gestão de carreira, por pai achar mais, menos. Eu acho que foi a única vez, assim, que eu vi o meu irmão alterado, sabe? Foi na época que ele me acompanhava em alguns campeonatos que ele trabalhava, né? Porque não foi no próprio Guarujá mesmo. E, cara, e o esporte, ele é muito subjetivo, né? Ele é subjetivo. Então, de todas as vitórias e derrotas que eu tive, eu nunca vi o meu irmão alterado, né? Nunca, assim, ó, nunca tinha visto ele alterado. E foi a única etapa, nessa etapa do Guarujá, que, que eu perdi. E aí todo mundo no meio que falando pra mim, ah, eu achei que você ganhava, achei que você ganhava. Meu irmão falou, pô, achei que você ganhava também e tal. Daí, cara, eu fui descobrir que o pai do guri era juiz também. Então, assim, não quero dizer que sendo o pai, o resultado poderia ser a favor do filho, mas a questão, assim, que vai ficar sempre no questionamento das pessoas. Pô, mas a nota ele deu porque o filho surfou ou é porque ele é filho mesmo? Ele não deveria nem se colocar nessa situação, né? E a gente bota numa ética, sabe? Nesse campeonato foi o único, assim, sabe? Que eu vi meu irmão super alterado, assim, e eu falei, pô, que merda, né? E tal. Mas, pra mim, naquele campeonato também representou muito isso, que eu comecei a entender o outro lado, de quem tá lá em cima, quem não tá, A máquina mesmo, o sistema, né? de entender o sistema, né? O sistema que faz o evento, né? As notas. Me deixou aquilo ali uma pulga atrás da orelha, sabe? Cara, e o que eu gostaria muito de mencionar é os resultados da base, não é nada. Num desses episódios, eu entrevistei o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo e ele citou que tinha antigamente, pela Federação Internacional, um campeonato mundial sub-18 e que eles acabaram justamente porque a competição e o estresse, a pressão estava tão grande na base que a grande maioria, ele disse que inclusive tivemos vários brasileiros que foram campeão mundial no sub-18, mas nem se tornaram profissionais, não conseguiram nem chegar, porque ou quebravam, ou a cabeça estourava, ou o cara cansava, porque ele não formou, né? E queria mencionar isso também, porque, cara, os resultados que é feito na base é base, tu tá ali para aprender, tu tá ali para se aprimorar, tu ali tá para competir mesmo, para tu aprender as regras, para você entender que o surf é importante, a habilidade é importante, as táticas são importantes, o olhar para o mar é importante, você vê o teu oponente ali bem focado, bem centralizado no mar e fala assim, pô, então esse guri pode me bater, pode saber mais do mar do que eu, então, peraí, eu preciso me aprimorar também do mar, de entender a maré, de entender o meu equipamento. Então, o esporte hoje em dia, antigamente, não era tão rigoroso, não era tão profissional, não era tão
observado pelos detalhes. Hoje em dia, tá muito isso. Um excesso de informações que isso acaba atrapalhando muito as crianças de hoje em dia. Deixa eu te fazer uma pergunta até pela tua experiência recente. E até já me conta se isso é uma coisa que veio para ficar ou foi um projeto específico. Você estava, eu não sei nem se está ainda como técnico do surfista italiano, certo? Eu sempre fui técnico da Federação da Itália e não do Léo. Ah, tá. É que depois eu vi que você foi em alguns eventos da WSL e eu imaginei. Sempre fui pela federação, não pelo atleta. Fazendo um mix é, é, do Adriano, que tem uma história que concordamos aqui, muito difícil de se repetir hoje em dia, né? Um menino de 14 anos, 15 anos, com uma ascensão no profissional tão rápida. Hoje, talvez o esporte não tenha mais espaço para isso, somado à tua experiência como técnico agora em altíssimo nível. É, basicamente, o que você vê de diferença de ser técnico ou de ser um atleta de profissional, de alto nível, para um atleta de 14, 13, 14, 15 anos, de preparação? Eu acho que tem que ter um autocontrole muito importante da criança, né, e a informação. Vou dar um exemplo muito nítido. Tudo que é dado não tem muito valor para a criança. Tudo na vida. Você vai chegar para uma criança, vai dar tudo na mão dele, ele não vai ter o glamour, a força, a identidade de, pô, conquistei isso aqui, certo? Então é isso que eu venho falando sobre hoje. Tem muito excesso de informação para uma criança, sabe? Você acha que eles tinham que se Então, divertir mais com surf nessa idade? exatamente, tem que ter um espaço para que ela deixe desenvolver natural. As pessoas não estão percebendo isso, o desenvolvimento natural, cara. Ela tem que pegar aquilo sozinha, não é assim, forçando, sabe? Imagina, uma criança hoje de 9 anos pegando a like, o pai fala, ó, você tem que ficar ali em cima daquele não sei o quê. Como é que a criança vai pegar tudo isso natural? Entende? Não vai pegar. Por isso que eu tô falando, é importante, mas você tem que ir passo a passo, devagarzinho, implementando devagar, sabe? Pô, observou aquilo, sabe? E não impor ou dar, sempre essa imposição e o dar, você não vai fazer uma criança forte, né? Sim. Então é isso, porque passando a base, aí, cara, vai vir os monstros. E aí o que que acontece? Quando chega contra os monstros, aí acaba não tendo uma criança muito sólida e forte para combater essa fase. Passa a ser outro esporte, né? É outro esporte. É. É outro É, esporte. pegando esse teu gancho aí, me diz uma coisa. é, Você é de uma época, eu sou de uma geração acima da tua, né? Você ainda é uma ou duas gerações abaixo da minha, mas a gente pegou o esporte lá atrás, aonde a gente saiu de modo geral, né? Era tudo frescura e mimimi, ou a gente passou por uma fase que é absolutamente tudo diagnóstico, ou seja, tudo tem um porquezinho, uma coisa assim, e eu acho que agora a gente está voltando para um meio termo. O quanto que você acha importante a preparação psicológica, seja na base ou no profissional? De novo, você veio de uma outra geração, né? Você não tinha isso, você tinha que, como você falou, você tinha que ganhar ou ganhar porque era para tua vida ali. Hoje mudou um pouquinho de figura, mas como é que você vê a importância? Qual é a porcentagem que você acha que é o quanto é importante para a preparação psicológica? Cara, eu acho 100%. Se você hoje, se uma criança tem, né, a possibilidade, porque tudo isso é possibilidade. Claro, o lado financeiro, sem dúvida. Tudo é possibilidade. Por exemplo, de eu conseguir uma preparação física para uma criança adequada, pô, show de bola. Para a idade dela, Sim, show de bola, sabe? Se sim. você conseguir uma preparação psicológica para aquela criança, show de bola. Porque isso vai desenvolver o natural mais rápido. Esses profissionais vão fazer com que essa criança seja cada vez mais forte, entende? Sim, Então, sim. pô, o que que o surf exige? Preparação física. O que que o surf exige? Psicológico. Pô, não vai ser eu, pai do Romeu, que vou ensinar isso para ele.
eu vou direcionar para os profissionais. Esse é um ponto bem legal que eu dividi com você. Eu trouxe aqui o Rodrigão, campeão olímpico de vôlei, né? Ele está participando da gente. Ele tem 2 filhos que jogam. E ele falou que a relação com os técnicos dele é: oi, tudo bem? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. E ele falou: Duda, às vezes eu sei que eu sei mais de vôlei do que o técnico. Mas se eu escolhi, se meu filho está treinando com ele, é ele que vai comandar meu filho. Exato, Eu vou, bato palma, aplaudo e vou embora. exato. E me diz uma coisa, menininho, como é que é, é, quando você percebeu, claro, ainda dentro das possibilidades financeiras, né? Mas quando você percebeu a necessidade de ter, por exemplo, cuidado com o corpo, o skate, o surf, são 2 esportes que só recentemente, né, os atletas começaram a cuidar de corpo, porque antes era até uma lenda isso, né? Surfista e Sim, skatista não claro. cuidava de corpo. Quando é que você, Adriano, começou a perceber dessa necessidade? Cara, então, eu acho que foi os meus resultados que foram abrindo portas, né? E também no passado só existia um cara extremamente profissional, que era o exemplo maior, né? Que era o Kelly Slater. A gente não tinha vários, só tinha um. Então, no Brasil, era uma coisa mais rara ainda de se ver um atleta se cuidando, se preparando. E eu, logo quando eu tive assim esses resultados do mundiais e tal, eu comecei um trabalho muito importante que me ajudou assim como base também, sabe? Que foi o Instituto Mar Azul na época, do Marcelo, que tinha uma estrutura muito bacana, fez um trabalho assim excepcional com a Rocha, porque o Renan, ele morava em São Paulo, e aí o instituto era em São Paulo. Então, assim, casou, porque nesses meados, né, de 2000, o litoral não era preparado para isso, sabe? Nada. Tu tinha Só que ir para as metrópoles, né, cara, para ter esses benefícios. Então você passou a se cuidar fisicamente muito pouco tempo antes do teu título mundial, né? É, foi logo depois que um monte de porta começou a se abrir, sabe? Ah, então você começou a se cuidar depois do título? Depois, foi depois. Mas E, eu e- consegui esse título com 15 anos, né, cara? Foi quando começou tudo. Ah, não, não. Você tá falando título brasileiro. Eu imaginei o título mundial. Não, não. Então foi depois que você começou A a... despontar mesmo. Sim, sim. E é o que faz você, com 38 anos, continuar disputando, certo? Esse teu cuidado com o corpo é o que te dá essa longevidade. Com certeza, porque depois que eu comecei a iniciar esse trabalho, cara, foi uma coisa assim que me levou até o título mundial de 2015, que me preparou para aquele momento. Foi o teu auge físico, você acha? Foi meu auge físico, mental, foi meu auge de experiência, foi meu auge de sorte, porque todo campeão precisa da sorte. Todo campeão necessita da sorte. Você estava Porque com um 20, esporte que né? onde você tem contato com a natureza, que é um fator sorte, ah, a onda bateu aqui e não bateu lá, pô, é um fator sorte, Sim, entende? sim. Então, todos esses elementos se juntarem no mesmo ano, para mim, sem sombra de dúvida, foi 2015, Com 28 anos. com 28 anos. Você foi um precursor dos surfistas brasileiros nessa questão de se preparar para depois, né? Até então, os esportistas dos esportes, vou chamar os esportes radicais, viviam a vida, né? Assim, vou ganhar, vou gastar, vou ver o que vai dar depois. Eu entendo, não sei se eu estou errado, mas que você foi um dos precursores em se preparar para o depois, que não acabou ainda, mas você começou a pensar nisso. Teve algum motivo especial que te fez pensar no pós-carreira? Os profissionais do passado, né, cara, eles foram muito importantes em vários fatores. Só que como eu falei, assim, tipo, um tinha mais do que o outro. Então, juntar o melhor desse, juntar o melhor desse, e aí seria uma belíssima combinação, sabe? Vou dar um exemplo nítido assim. Não seja específico no exemplo, tá? Mas é só um exemplo. Por exemplo, o Renan tinha uma questão de médico, de preparação, melhor do que todos eles, só que ele não tinha o talento. Então, o Fábio, o Peterson, o Vitor tinha muito talento, mas não tinha essa outra parte. Então,
um só ia com um talento e o outro vinha com muita preparação. Então o circuito no passado era muito isso, sabe? Então, tipo, tinha um cara que era meio termo, o Guilherme, que era muito inteligente. O Guilherme Erdi, ele era muito competidor, mas ele não tinha tanto talento e também não tinha tanto essa parte de preparação, sabe? Então ele era meio termo, mas ele era muito inteligente, assim, eu fazia as estratégias perfeitas nas baterias, mas de uma hora ou outra, quando você competia com um cara que tinha mais talento, aí ele ficava pelo meio do caminho. Mas foi um cara que, né, percursou o top 10 do mundo, mas ele deixou exemplos, deixou uma caminhada ali, para mim foi o suficiente de eu analisar aquilo, sabe? De tirar o melhor desse, tirar o melhor daquele, tirar o melhor desse. Agora, por exemplo, hoje uma criança que quer ser campeão mundial, olha quantos bons exemplos ele tem. O Ítalo, ele tem o Gabriel, ele tem o Felipe, ele tem eu. Olha tantas coisas que chegaram lá, sabe? Que deixou um caminho, deixou um legado. Então, para mim, no passado, todos esses grandes atletas foi bons exemplos, mas eles também não sabiam se cada item desses ia dar certo ou não, porque ninguém tinha um fator tipo do Brasil que falava, não, esse cara fez isso e deu certo, Entendi, entendi. sabe? Você Então foi, você todo foi- mundo foi correndo pelo seu próprio caminho. você foi pegando referências, pegando o que era melhor para você. Exatamente. E eu embaixo, iniciando a minha trajetória, eu comecei a analisar tudo isso, sabe? Então, pô, o Renan era muito bom em onda grande, o outro não era, mas tá, e os resultados dele até o final, não foram tão legais. Então, pô, peraí. Então, o fator onda grande não quer dizer nada, entendeu? O cara tem que ser muito bom na marola para estar lá em cima do ranking. Então, o Vitinho era muito, assim, agressivo, né, nas ondas pequenas e o cara tava sempre lá no topo da tabela, entendeu? Só que aí ele não conseguia o título mundial porque ele não tinha os resultados expressivos numas ondas, né, tubulares, assim, tipo, ele fez uma final em Fiji, ele fez uma final expressiva, mas só que ele não tinha essa constância, sabe? Que por isso que ele não conseguiu o título mundial. Então, eu fui pegando esses exemplos, fui pegando, fui amadurecendo e fui colocando em prática, né, todos esses treinos. Curiosidade, Adriano, você discutia isso com quem, cara? Ou era só você e tua cabeça? Era sozinho, cara, eu analisava tudo sozinho. Caramba. Analisava tudo sozinho. O lifestyle das pessoas, falava, pô, o lifestyle dessa pessoa aqui não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso era uma coisa minha. Eu observava e analisava, falava, pô, eu quero ir para esse caminho aqui, ó, desse cara aqui. Esse cara aqui vai ter sucesso lá na frente. Entendeu? Então, era tudo uma análise minha própria. E eu não tinha referência, como eu falei, eu só tinha as referências no Brasil. Era o que eu tinha, as peças do que eu tinha. Então, fui pegando um de cada um. E me diz uma coisa, Romeu vai ser surfista? Cara, eu não sei, para ser muito sincero, eu não faço, não tenho nenhuma expectativa. Eu quero que ele seja feliz, eu não quero que ele seja o igual o pai, eu quero que ele siga o próprio caminho dele. O que ele for, para onde ele for, só quero estar junto com ele nas decisões que ele for tomar. Quero que ele aprenda na marra mesmo, que na minha opinião, que isso é de cada pai tem a sua opinião. Eu acho que para mim o natural é muito mais forte lá na frente. É pior hoje, mas lá na frente eu acredito que é muito mais sólido. Ótimo, ótimo, vou te colocar numa encruzilhada aí. O Adriano criança teve que ir na raça e era assim, né? Brigar para poder pagar a casa, para sair pra uma vida melhor, tal. O Romeu, graças à competência do pai, ao sucesso do pai, tem uma condição muito mais confortável, não dá para comparar. Com certeza, com Como é que, certeza. mas não, não, e como é que você com esse teu pensamento vai balancear isso? Você como pai, né? E aí, eu não tô falando só de esporte não, eu tô falando de vida mesmo. Sim, na vida. Como é que o pai Adriano vai entender esses limites do que dar, do que fazer correr atrás? Como é que você trabalha isso na tua cabeça? Cara, eu acho que assim, ó, tudo é um balanço, como você mencionou. É o equilíbrio, cara. Vai ser um momento que eu vou ter que ceder, vai ter outros momentos que eu vou ter que puxar. Eu só quero estar no meio. Entendeu? Por isso que eu não quero.
fazer com que ele siga um caminho que o pai quer e, ao mesmo tempo, ele, cara, ele vai criar dentro de um ambiente onde que ele, por onde ele olhar e vai ver troféu, entendeu? Onde que ele olhar na casa tem troféu. E ele provavelmente vai ouvir de você o quanto que custou de suor cada troféu desse. Se de fato bater na cabeça dele que ele quiser um, beleza, ó, tá aqui, ó, vai, segue aí, ó. Eu queria te fazer uma pergunta que faltou lá no começo, mas eu acho que é importante porque a gente ouviu de várias pessoas, como eu te falei, né, nessa série a gente está entrevistando fisioterapeutas, médicos, psicólogos, ex-atletas, dirigentes, para a gente pegar um apanhado de vários esportes, de várias situações. E um assunto recorrente aqui nessas conversas é que principalmente os profissionais entendem que normalmente o atleta de sucesso ele acabou tendo um contato com outros esportes, não só com a sua modalidade, e isso ajudou muito na questão de coordenação motora, de fortalecimento muscular e etc. Você teve tempo de passar por outros esportes? Não, né? Não. Então você é a exceção da regra. Eu tive contato com outros esportes, mas era para aprimorar o meu. Tipo, natação, eu nado até hoje. Academia, eu faço academia por causa do surf. Mas a questão do esporte em geral, o skate eu pratiquei um pouco, que foi muito importante na época. Só que o Gilmar, que era o meu melhor amigo, eu vi ele quebrar o braço no dia. E eu nunca mais toquei no skate, porque eu vi que ele ficou 6 meses longe do esporte por causa do skate. Então, eu não tinha noção que um skate poderia dar aquele estrago, sabe, no esporte, sabe? Que a gente amava o surf, né? E aí a nossa profissão era o surf na época. E aí a gente andando de skate e tal, aconteceu esse acidente. Então, pra mim, aquilo ali foi um estalo muito grande, né? Tipo, eu falei, pô, beleza, esse esporte ajuda, mas ele pode machucar e machucar muito grave. E aí eu parei. Assim, principalmente fisioterapeuta, médico, a parte mais técnica do assunto disse que, principalmente na infância, esse contato com outros esportes é meio que um comum dos grandes nomes. Você foi a exceção da regra. Eu nadei, cara, nado, pô, e pra mim é um esporte fantástico, Te ajuda muito, sabe? né? Te ajuda muito. O, cara, pra mim, a natação, cara, ela é bizarra, velho. Ela é bizarra de bom pro surf. E é um contato que você pode assimilar você debaixo d'água. É o que acontece muitas das vezes nos acidentes, é você não ter um autocontrole debaixo d'água, porque você não treina. Como é que você vai treinar uma onda de 2 metros debaixo d'água? Você não sabe quanto tempo você vai ficar lá, certo? Sim, Você não tem como. Ah, vou prever, vou tomar aquela onda na cabeça, eu vou ficar 10 segundos debaixo d'água. Deixa eu treinar aqui agora. Vamos lá. Você vai sim. ficar 20, você É um ambiente com calma, né? Não é um ambiente. não é um ambiente com calma, sabe? Então hoje a natação, cara, é um baita de um esporte que te prepara para os momentos de risco. Então, e é um esporte onde que define agilidade, potência. Você pode ser um cara mais rápido na remada, graças à natação. Técnica da remada. Técnica da remada, né? Sim, Porque você pode usar uma prancha de surf na piscina. sim, sim. Você pode se preparar lá, entende? Por isso que eu falo, a natação hoje, e para mim sempre foi um esporte que me ajudou muito, muito, e não tinha risco de lesão. Como no Excelente. skate, eu tive esse exemplo. Sim, ainda mais você profissionalmente, você ficar afastado é um baita de um prejuízo esportivamente e financeiro. Imagina uma empresa que me paga para eu surfar e eu me machuco em outro esporte. Qual que é a resposta que eu vou dar para quem tá me bancando e patrocinando para que eu seja um surfista melhor? Pô, eu fui dar uma volta de skate e acabei me machucando e vou ficar um ano parado. É difícil justificar. É muito difícil de justificar que, pô, eu tava melhorando as minhas técnicas no surf. Pô, são poucos empresários que hoje têm essa mentalidade. E para quem paga a tua conta, é mais ainda. E que quer a tua exposição, quer o teu resultado para poder dizer que te ajudou, claro. Exatamente. Então, tipo, pô, eu só fui jogar bola, sempre foi minha paixão, quando no dia que eu me aposentei. No dia seguinte, eu peguei a bola e comecei a jogar futebol.
Pô, então, tocando nesse assunto, quer dizer que agora é Criciúma. Pô, moro em Criciúma hoje. Eu sei, agora é Criciúma, eu vejo. A cidade respira o futebol, né? Porque, pô, imagina, é uma cidade do interior de Santa Catarina, que tem um time de futebol, que é o Criciúma. Eu gosto pra caramba de futebol, inclusive eu tenho até uma camiseta do Pelé aqui, do nosso Boa, rei dá pra Pelé ver, aqui em legal, cima, bom demais. assinada. E na minha casa tem mais coisas de futebol do que de surf. Pela tua história, né, que a gente contou hoje, muita gente já sabia, né, eu já sabia de alguns detalhes, mas é muito importante a gente deixar público isso. Você foi um cara que teve um alto gerenciamento de carreira, você conseguiu ter essa maturidade, mas você é uma exceção. Aliás, quem é campeão mundial é sempre uma exceção em vários pontos. É, e eu considero essas pessoas, assim como você, Bob e outros, completamente como ETs, porque vocês são exceção e fizeram por onde tá aí. A gente está falando com uma massa muito grande de pais e mães que muitas vezes nem da indústria do esporte são, não conhecem aquilo. A gente sabe que não existe regra, não existe, né, não existe tabela. Você falou muito da subjetividade. Me diz uma coisa, que dica que você daria para um pai e para uma mãe que hoje está vendo o seu filho crescer no esporte com boas possibilidades? Qual é a dica que o Adriano dá? Como eu falei, né, lá no início da entrevista, é muito polêmico, porque cada pai vai pensar de uma maneira, cada pai vai ter uma identidade diferente com o seu filho, né? Mas assim, ó, o que não pode faltar para um pai, né, não pode faltar de jamais, é você estar com teu filho em qualquer substância da vida, tanto na derrota, tanto na vitória, sabe? Porque na vitória, tudo bem, deu tudo certo, mas é na derrota que você aprende de fato. E não é o momento de você crucificar. Não é o momento de você meter o dedo que tem que fazer aquilo, isso e isso. Não é esse momento é a hora do aprendizado, né? Então, hoje, o que aconteceu, por exemplo, um grande exemplo que a gente tem do que eu estou falando, é da Federação Paulista de Surf, teve que abolir a Sub-10 porque os pais estavam em cima da criança de uma maneira tão agressiva que a organização que ganha dinheiro fazendo aquilo teve que falar, não, não quero mais, porque não tô administrando isso, não tô aguentando ver essa cena. Dos pais ali em cima da criança, pô, você perdeu, né, pra ter feito aquilo, né? Então, assim, cara, é uma criança em formação, 10 anos de idade. Ótimo exemplo, Adriano. A gente teve até no teu estado aí, a Federação de Vôlei de Santa Catarina, ela também alterou regras e está punindo fortemente os pais porque saiu um pouco de controle. Aliás, o objetivo dessa série são por exemplos como esse, né? A gente quer ajudar os pais. Então, assim, como é que no momento que a criança está mais acolhida, mais triste, mais, entre aspas, abandonada, né? É o momento do acolhimento, né? É ali que ela é crucificada. Então, assim, não, é o contrário, é o momento de acolher. É o momento de você, cara, vamos pro próximo. O que que você acha que você fez de errado? Ah, fiz errado isso, tá bom então, ó. Vamos treinar. Vamos pro próximo. Você vai ter a próxima chance de não cometer o erro de novo. É assim que você vai dar o caminho para a criança se fortalecer, né? De reconhecer onde errou, porque ela tem que reconhecer, não você tem que impor. É ela que tem que reconhecer. Ah, eu não fiz nada de errado. Então tá bom. Então você não fez nada de errado. Até um dia ela reconhecer isso. Sim, sim. E é uma questão, e é uma questão importante não só para o esporte, mas para a vida, né? Porque a vida é isso. Né? Eu tô dando exemplo das coisas que eu vi no esporte e vivi isso, entendeu? Como eu falei, eu tive o meu irmão como exemplo, que, cara, nunca se alterou. Só um evento. Eu competi mais de 2.000 E, eventos na minha e isso carreira. te marcou tanto que você está falando aqui agora, né? Foi um evento porque ele se alterou, porque quando ele soube que o pai da criança que ganhou de mim estava julgando. Que eu tenho uma absoluta certeza que ele não poderia nem ter sido em vão, né? O resultado ia permanecer igual. Mas como regra, como
um militar, né, que quer ver as coisas corretamente, viu uma falta de ética ali que ele botou toda a culpa. Não foi pela minha performance, foi por algo externo, que sim poderia modificar o resultado. Poderia, deu essa brecha, né? Deu. Sim, Imagina, sim. imagina você vendo teu filho ali competir uma prova, aí você no teu subconsciente fala assim, pô, essa criança ganhou. Aí o outro, não, o outro ganhou, tá bom, tá, e daqui a pouco eu quero ver quem participou desse julgamento. Aí o pai da criança fala assim, pô, como assim? Não, sem dúvida, sem dúvida. É um erro ético gigantesco. É um erro ético, sabe? Então, foi uma coisa assim que aconteceu, foi a primeira vez que eu vi ele alterado, nunca mais eu vi. Então, para mim foi um aprendizado. Falei, opa, peraí, isso daqui já é uma coisa que me deixou, que me marcou, né, a minha infância, né? Marcou. Até hoje eu lembro disso. Mas voltando na questão assim, cara, eu acho que é isso. A criança ela mesma tem que assimilar as coisas, cara. Ela mesma tem que saber, tem que se identificar, porque, cara, quando soltar o laço do pai, que todas as crianças vão soltar. Então, esse aprendizado da base, ela vai levar, velho. Ela vai assimilar antes de um perigo, pô, tô numa rua encruzilhada. Pô, eu vou andar com som alto, vou dizer que eu cheguei? Não. Sim, Você, sim. você apanhou lá embaixo. Você Você vai o entendeu? quê? Você vai falar, opa, deixa eu me retrair, deixa eu tirar meu relógio, tirar isso, e pum, e já. Porque isso é a malandragem de quem já tomou porrada, certo? Então, você tem que tomar porrada para aprender. Se você aprender o quanto antes, você aproveita isso na tua profissão, né? Exato, porque daí essa malandragem você vai levar para a vida, em todos os segmentos, né? Se você sempre teve as coisas de mão dadas e beijadas, vai ter uma hora que a vida vai te botar numa encruzilhada dessa, se você não vai ter saída, você não saber como assimilar, né, para sair dessa situação, né? Sim. Então, eu acho que é isso, eu acho que é na base que se cria a expertise, né? Se cria esse gingado para você, quando ficar adulto, você saber gingar essa música, saber dançar essa música, Os né? pais é ser o amparo e não ser o principal ator, né? Ser só o amparo e o apoio. Exato. E é muito louco, porque exige muita emoção, né, cara? Eu vejo isso hoje, às vezes quando eu olho ele vai fazendo umas coisas erradas assim, eu olho e falo, pô, vou tirar. Falo, não, vou deixar. Vou deixar ele tomar pancada lá, velho. Mas eu por dentro fico mal, entendeu? Eu faço isso na frente das pessoas, né? Ah, deixa, pode deixar, velho. Aí as pessoas olham pra minha cara, nossa. O sangue é diferente quando é nosso, né? É, cara, é o que eu falei, tipo, é difícil, mas Amigo, não tenho como te agradecer mais essa força, mais essa parceria aí junto. fechou. Eu te agradeço demais pelo seu tempo. Eu sei da tua vida corrida aí profissional e agora na tua principal atribuição, que é pai do Romeu. Você está deixando de É ser isso o aí. Adriano Mineirinho, você está virando É uma, o pai do Romeu. é uma baita profissão. É uma baita profissão. E para te agradecer, eu tenho um parceiro que está me ajudando muito aqui a viabilizar toda essa estrutura aqui, que é a ON, que é uma loja de roupa aqui em Santos. Eu vou te mandar um voucher aqui, ó, um voucherzinho para você fazer. Show de bola. É o nosso presentinho para os convidados. Vou te dar Que todas as legal, vou, informações. vou pegar sim, com certeza. Nosso amigo Giuliano, um Vou craque. presentear o meu sogro aqui com o kit da ON. Bom, muito bom, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, um prazer. A gente está encerrando mais um episódio do podcast da Bravo Esportes, da série Crescendo Junto com Seus Filhos. Hoje, uma história importante, emocionante do autodidata Adriano Mineiro, um craque no mar, fora dele, na vida, um baita ser humano. Muito obrigado, espero que vocês tenham, pais e mães, aproveitado muito essa experiência, esse conhecimento. Um grande abraço a todos. Obrigado, Adriano, um abraço.